Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Mel Ferraz aqui para mostrar o que eu li nos últimos meses. Então vou mostrar o que eu li em maio, junho e também no mês passado, mês de julho. Tem bastante coisa porque eu deixei acumular, mas sobretudo porque eu fiquei doente, vocês viram, já publiquei vídeo aqui também de book haul. Logo, na verdade, enquanto eu estava doente, né? E aí, realmente, meu rendimento nas leituras caiu. Só que são livros muito incríveis e eu quero muito mostrá-los para você. São 16 e 10 deles eu li no mês passado. Principalmente porque nós estamos tendo agora lives de sprints lá na Twitch, de segunda a sexta-feira, 4 horas por dia. É claro, então, que com o incentivo de vocês eu tô lendo bem mais e eu precisava desse gás aí nas leituras, porque realmente eu tava com a falta de concentração que veio da Covid e tudo mais. Então, eu já deixo aqui meu convite logo de início para vocês que ainda não participam das lives, participarem, porque elas são realmente muito gostosas, um ambiente muito para te incentivar, incentivador. Então, das 8 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira, participe, estou te esperando por lá. Eu vou começar então mostrando para vocês aqui uns livros que já estão cansados de ver pelo canal, porque são os últimos três dos últimos 3 meses de leitura conjunta, certo? Eu estou falando de Dias de Abandono, da Helena Ferrante, de O Quad Giovanni, do James Baldwin, e de 1984, do George Orwell. Os 3 livros eu pretendo fazer sim aqui um vídeo apenas para cada um deles, tá bem? E foram leituras mega bombásticas para mim, cada um deles teve uma participação especial na minha vida de leitora, eu diria, assim, Dias de Abandono me veio como uma outra prova de que eu adoro a escrita narrativa criada por Helena Ferrante, e aqui nós temos esse momento conturbado na vida de uma mulher que está tão sobrecarregada, né, das demandas sociais, diria assim. Trata-se aqui da história de uma mulher que acaba sendo abandonada, portanto, e mais do que isso, ela se sente abandonada por um marido que vai deixá-la para morar e viver com uma garota mais nova do que ela, uma mulher mais nova. Então tem muita coisa aqui, socialmente, muito conhecida pra gente, né? Muito já, assim, quem nunca ouviu falar de um caso como esse? E o feminismo aqui, as pautas feministas estão a todo momento, a cada linha, a cada gesto, a cada atitude, sobretudo dessa protagonista que mais do que isso também, mais do que esposa, ela é uma mãe. Então a maternidade é outro grande tema nesse livro. Enquanto experiência literária, portanto, é um livro e tanto, porque nos leva realmente na sua, sabe? Nos proporciona realmente muitas sensações. E vocês acham que eu já ia esquecendo? Não ia não. Nesse momento do vídeo eu vou pedir para vocês que ainda não são inscritos aqui no canal verificarem se são inscritos, apertarem o botão de se inscrever, super fácil, rápido para vocês, é tranquilo e para mim não sabem o quanto significa para o meu trabalho. Então vou pedir, né, encarecidamente que nesse momento do vídeo vocês se tornem inscritos aqui do Literatura, e se assim vocês sempre recebem, ou pelo menos eu espero que sempre recebam o conteúdo que eu publico semanalmente por aqui. Continuando nosso livro de junho da leitura conjunta, e para quem não sabe, todos os meses temos um livro definido para lermos em conjunto, com um grupo, chat aberto 24 horas por dia lá no Telegram, cronograma de leitura e também lives, né? Em junho, portanto, lemos juntos O Quad Giovanni, de James Baldwin, que já era um escritor que eu queria ler há muito tempo. Eu esperava uma coisa e encontrei outra aqui, mas uma outra coisa que para mim foi muito mais positiva, entende? As expectativas, então, foram mais do que superadas. Eu gostei muito dessa experiência de leitura. Aqui nós temos Paris como pano de fundo, como o ambiente do livro, e um jovem americano indo morar em Paris, tendo suas dificuldades por ali e também se apaixonando por um garçom que ele conhece em um bar. São personagens muito complexos os que temos aqui, e a narrativa do James Baldwin que ele constrói
é realmente repleta de simbologias. E no mês passado lemos o clássico More, 1984, foi uma releitura para mim e muita coisa eu já tinha esquecido, eu não tinha absorvido, ou eu absorvi sem botar reparo em alguns detalhes importantes. Discutir esses detalhes com vocês foi muito enriquecedor para mim enquanto leitora e, mais do que isso, leitora crítica. A história é clássica também, né? Nós temos um ambiente aqui distópico, realmente no futuro, imaginado na época em que ele foi publicado, em 1948, né? Para um futuro aí que seria 1984, que para hoje já não é mais futuro e muita coisa daqui acabou acontecendo, ou ainda está acontecendo, ou já aconteceu. Realmente é um livro de fôlego, é um livro que não dá margem para a gente gostar dos seus protagonistas, porque aqui há uma repressão que faz com que todos os indivíduos não transbordem, não transpareçam sentimentos, emoções. É realmente um ambiente tolhedor. Gostei muito dessa releitura e eu não vejo a hora de comentar melhor sobre ele e seus aspectos com você, somente em um vídeo para ele, num futuro bem próximo. Gente, eu continuei lendo Lígia Fagundes Telles. Vocês sabem que recentemente eu li Verão no Aquário dela, um romance que eu achei sensacional e que me fez fazer as pazes novamente com a obra dela. Então eu decidi partir para os contos dessa vez e li Antes do Baile Verde, que talvez seja a coletânea de contos que eu mais gostei de ter lido na vida. É realmente um senhor livro de contos. Lígia Contista é igualmente incrível, sensacional, me deixou embasbacada, assim como ela também o é na prosa. Então, todos os contos aqui eu amei. Na verdade, eu gostei muito de todos os contos. Vou deixar mais claro isso. Eu gostei muito de todos os contos. Um ou outro, provavelmente dois, eu não amei, não cheguei a amar, mas todos os outros eu amei e super me marcaram. Saiu vídeo pra ele recentemente aqui, então não deixem de conferir, porque já virou um showzinho meu. Vou deixar o vídeo aqui no card para vocês conferirem. Li o meu segundo livro da Simone de Beauvoir, esse daqui que contém 3 histórias, 3 novelas. A Mulher Desiludida é uma dessas histórias, é a terceira, então nós temos outras 2 histórias aqui dentro, que são A Idade da Descrição e Monólogo. A Idade da Descrição traz uma protagonista já velha que possui aí algumas questões com o envelhecimento muito presentes no seu cotidiano, pelo menos nesse cotidiano no qual ela está vivendo durante essa história. Ela é casada, tem o seu filho já moço, crescido, casado, e ela enfrenta, na verdade, um conflito muito grande com o seu filho porque ele, ideologicamente falando, acaba virando a casaca. Então ela é de esquerda e ele acaba saindo um pouquinho, sabe, do seu cercado. E isso é muito difícil para ela, até porque o seu marido, o pai do moço, acaba não concordando com ela. É muito difícil para a mulher, não apenas nessa situação, como na que temos na segunda história, que é Monólogo. E ali há justamente um monólogo de uma mulher que teve relacionamentos fracassados e uma questão com a filha muito dolorosa, que eu não vou dizer qual é. Então, essa história também é muito difícil porque nós estamos a todo momento em contato com o seu interior e isso nunca é fácil, não somente na literatura, mas quando nós estamos em contato com o nosso interior, o que é sempre, mas quando alguma coisa de muito ruim nos acontece. É isso que eu quero dizer. Então, é difícil gostar dessa personagem, foi muito difícil pra mim, mas ao mesmo tempo eu entendo esse processo, eu entendo o porquê até mesmo. E por fim nós temos A Mulher Desiludida, uma história que muito influenciou Dias de Abandono, na verdade foi por isso que eu li, que eu peguei finalmente para ler esse livro aqui que já estava na minha estante há muito tempo e eu queria ler, porque conversa bastante com a história de Dias de Abandono. Aqui nós também temos essa situação da mulher sendo abandonada, vamos dizer assim, enfrentando um divórcio.
Não necessariamente um divórcio nesse caso aqui, como é em Dias de Abandono, aí que tá uma das principais diferenças entre A Mulher Desiludida e Dias de Abandono, mas aqui isso é muito mais complexo e difícil, a meu ver, para essa esposa, porque ela tem que conviver com uma segunda mulher no meio da sua vida, porque ela não consegue se desafeiçoar do marido e o marido não consegue, na verdade, ele, né, pra quê? Pra ele deixar de ser casado. Para ele tá tudo ótimo, sendo casado e continuando com uma amante. Então, é muito complexa também essa situação. Vejam, são 3 situações aqui envolvendo o universo da mulher muito complexas. Muito complexas, sim, muito dolorosas, pontiagudas, afiadíssimas e, inclusive, a narrativa da Beauvoir é afiadíssima. Eu adoro, assim, é o 2º livro dela, a 4ª história dela, que eu tenho contato, com a qual tenho contato e eu amo de paixão. E aí eu li um clássico para o qual já fiz um vídeo aqui no canal, não vou me estender muito por conta disso, que é o Jardim Secreto, nessa edição linda, linda, apaixonante da Darkside, lançamento deles, que tem esse corte nessa cor que eu amo, e o livro tá recheado de ilustrações de uma das principais e primeiras naturalistas que tivemos, Maria Sibila, se não me engano é o nome dela, e eu gosto muito da história, da concepção desse livro, porque a sua escritora, Frances Burnett, ela conseguia viver, se sustentar, mais do que isso, sustentar a sua família com a sua escrita, com a sua profissão de escritura. Coisa muito difícil para as mulheres, ainda mais naquela época. A história do clássico marcou a minha infância por conta do filme, né? E eu pude rever e ainda assistir a adaptação que saiu no ano passado. E eu gostei muito, muito, muito de ter contato pela primeira vez, sim, mas de ter finalmente contato com o original aqui, que é tão especial enquanto o original, né, é peculiar, bem diferente de todos os filmes que já saíram. Então, por si só, assim, eu já digo pra vocês que eu amo, né, conhecer o original, como aconteceu, por exemplo, com o Mágico de Oz. Isso acontece com vocês, aliás? Contem pra mim aqui eu ia falar box de descrição, nos comentários, se vocês já pegaram um livro tão conhecido, falado, que até mesmo já teve diversas adaptações para o cinema, leram o original e se vocês gostaram ou não desse original, dessa experiência. Agora eu li um livro inédito que saiu pela Tag Livros, do Mia Couto, acho que é o mais recente dele, que ele escreveu e publicou, O Mapeador de Ausências. E, gente, que livro interessantíssimo. Ele trata, uma das coisas que eu mais gosto nele é que ele trata da memória e da importância dela para as pessoas. Mais do que isso, para uma nação. Aqui nós temos um protagonista, Diogo Santiago, poeta, professor universitário que mora na cidade grande e que regressa à sua cidade natal para receber honrarias e tudo mais. Mas ali ele enfrenta não apenas um ciclone que realmente existiu em Moçambique, mas também o passado da sua família. E ele vai desvendando. É um passado que muito tem a ver com o passado do próprio país de Moçambique, por isso que eu disse que as memórias elas são importantes aqui como um tema a ser destrinchado e valorizado. Há um lirismo que é próprio de Mia Couto, então a narrativa me pegou de jeito e me levou até o final, bastante curiosa para saber o que o Diogo iria encontrar ali em suas andanças nesse regresso. Outro livro de contos que eu li nesses últimos meses, Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Até que enfim eu li ele inteiro, já tinha lido um ou outro conto e agora eu li inteiro para o encontro do Leia Mulheres de Jundiaí. Eu faço a mediação, né? E aí nós lemos e discutimos. São contos realmente muito potentes que nossa gente, eu encontrei muito mais do que eu esperava em todos os outros que eu ainda não tinha lido, mas já tinha um gostinho, né? Porque eu já conhecia uma ou outra história daqui. Realmente é pra gente ficar ali bem com o coração destroçado, eu diria. E um ou outro conto realmente me marcou demais. Eu quero muito saber se você já leu essa coletânea, porque Conceição Evaristo é uma das nossas principais escritoras hoje vivas e eu acho isso sensacional, assim.
Eu já li recentemente Becos da Memória, né, do ano passado para esse, na virada, e aí eu fiquei muito feliz por finalmente conseguir ler esse daqui, que é um dos principais e mais conhecidos dela. Eu revisitei uma das obras que marcaram a minha infância, que foi A Droga da Obediência. Vou até ficar aqui no cantinho, porque coloquei aqui para vocês a capa dele. Nós tivemos uma live aqui com o Pedro Bandeira discutindo literatura infanto-juvenil, e revisitar uma obra como essa, para mim no começo foi um pouco, sabe, assustador, porque eu fiquei com medo de me decepcionar ou de não ter algumas sensações que eu tive na infância quando lendo pela primeira vez o livro. Mas isso não aconteceu, eu acho que porque eu fui para a leitura com a consciência, né, enfim, a cabeça já feita para o gênero, para a história, enfim. E muita coisa eu já tinha esquecido. Eu gostei demais de revisitar a obra. É uma história muito marcada pela época, que traz pra gente uma dinamicidade muito grande e que eu gostei de rever. A camaradagem, cada personagem sendo construído com os mesmos traços, eu acho que são características muito interessantes aqui na literatura infanto-juvenil. O que, de certa forma, não acontece em O Sorriso do Leão, do Leonardo Gazzaro, que foi um livro também lido na mesma época da releitura de A Droga da Obediência. E aqui nós temos o contrário. Eu acho que as personagens do livro do Leonardo, elas são mais complexas, mais redondas, que é o que eu costumo dizer, né? Elas não são sempre as mesmas, ou a gente não precisa esperar sempre as mesmas coisas delas. Há uma grande criatividade aqui nesse livro, que perpassa a história da família do protagonista, eu diria assim. Fred faz parte da família Valente. Cada um dos indivíduos dessa família é muito corajoso, mas que fez grandes feitos, assim, sabe? São aventureiros. E isso não acontece com o Fred, ele é o oposto disso tudo. Muito interessante porque há toda uma gama, uma rede de histórias que permeia essa família e que fazem parte da hora da história, no chá, no almoço, no café da tarde, no jantar, sempre. Eu amei essa leitura, gente, amei, 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 amei mesmo. Para todos vocês que procuram um livro da literatura infanto-juvenil, seja para leitura ou para presentear, tá aqui um livro da nossa literatura nacional contemporânea, que muito tem a ver com os nossos dias de hoje, mas que tem essas características que a literatura infanto-juvenil sempre teve. E a aventura, essa diversão, a fantasia por trás de histórias mesmo contadas pelos personagens, tá tudo aqui. E eu reli e contei sobre isso recentemente em um vídeo que eu publiquei aqui para vocês, as obras da Aline Bay. Então, O Peso do Pássaro Morto e Pequena Coreografia do Adeus. Amei a releitura, inclusive eu reli a Pequena Coreografia do Adeus ouvindo o audiolivro. Vou deixar o vídeo para essas duas obras que eu fiz recentemente, então, aqui no card para vocês darem uma conferida e saberem melhor o que eu achei. Aqui eu só vou comentar por cima mesmo e dizer que a escrita da Aline Bay, para mim, é um acontecimento na nossa literatura, tá? É uma coisa muito única. Por mais que alguns traços a gente já tenha visto em essa ou aquela obra, acho que ela consegue unir mais coisas para a sua escrita e assim, né, torná-la bastante única, peculiar de si. Então, são versos, mas ao mesmo tempo temos prosa e também drama, e isso nos impacta porque o conteúdo e a forma estão totalmente ali imbricados e juntos, não podem ser separados. É uma coisa de louco, gente, ler Aline Bay. Se você ainda não fez isso, mas quer muito, continue querendo e vá finalmente fazer isso, porque vale a pena. Também fiz um vídeo recente aqui para essa minha leitura de Um Encantador de Pessoas, da Liv Sobhan, também nacional, contemporâneo. E aqui nós temos um relato muito amoroso de uma filha que perdeu seu pai direcionando, se dirigindo a ele, se comunicando com ele. Portanto, é uma homenagem muito bonita e muito dolorosa também, ainda mais porque sabemos que ele faleceu e vítima de câncer. Aqui é muito bonito, mas por conta do relacionamento que ficamos sabendo que os dois tiveram, de muita camaradagem, muita cumplicidade, sabe, sem frescuras, e realmente um estava ali pelo outro a vida inteira. O livro é muito tocante em suas singelezas, ele me fez realmente pensar
o valor da família, repensá-lo pelo menos. Então, eu aqui recomendo que vocês vejam o vídeo que eu fiz somente para ele. Também vou deixar no cardzinho para vocês. E por fim, vou mostrar 3 livros de poesia que eu li recentemente. Da Luciana Lima, esse daqui que eu tenho certeza que vocês vão amar, assim como eu, o título, Paisagens Dóceis para Bactérias Festivas, que temos aqui como um poema intitulado assim. E eu gostei muito de todos os poemas, quase todos os poemas. Eu acho que eles nos fazem pensar nós, indivíduos, no século XXI e passando por muitos temas delicados, mas eu gostei sobretudo, se não me engano, é o último, que ela dedica para o filho, e que é tão tocante, é tão singelo ao mesmo tempo, mas é muito bonito, é muito, sabe, gostoso de ler, e até destoa do resto, né, dos outros poemas, mas ainda assim eu também achei lindo demais. As 29 poetas hoje, organizado pela Heloísa Buarque de Holanda, então são 29 poetas e por volta de 5 a 10 poemas, 10 é muito, por volta de 5 poemas de cada uma delas. Eu gostei muito da leitura porque traz a pluralidade que hoje, na verdade a gente sempre precisou, mas que hoje muito demandamos. Na publicação de obras, enfim, o reconhecimento de autores. E também porque aqui, em uma ou outra, na maioria eu diria, nós temos um QR Code que dá pra gente ver as próprias poetas recitando, declamando os poemas. E eu gostei muito desse contato com o audiovisual também. E por fim, eu li o primeiro livro publicado da minha, talvez, escritora, poeta nacional contemporânea preferida, que é Ana Martins Marques. Eu sempre indico ela e suas obras para vocês entrarem na poesia, tá? E aqui não poderia deixar de ser diferente. Eu sempre indico o livro das semelhanças dela, como primeira leitura, para quem quer começar na poesia. Mas esse daqui, gente, incrível! Eu, assim, marquei os que eu mais gostei, mas e tá cheio, tá vendo? Mas ainda assim, tiveram vários que eu acabei não marcando, só destacando passagens que eu gostei muito. Eu amei, amei, amei ter contato com essa primeira obra dela. E, assim, eu quero em breve fazer um vídeo somente para Ana Martins Marques, que eu tô lendo Risque Esta Palavra, que foi o último publicado por ela, o lançamento. E já deixo aqui a minha indicação, como sempre, para vocês lerem. Então, Ana Martins Marques, porque amei demais. Quase todos os poemas eu amava, gente. Só isso que eu tenho para dizer para vocês. Bom, pessoal, essas foram as minhas leituras dos últimos 3 meses. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo de hoje. Vou agradecer a presença dos madrinhos, apoiadores do meu trabalho lá pelo Catarse, na nossa campanha de financiamento coletivo. Por conta disso, eles recebem em troca vários conteúdos exclusivos que eu faço com muito carinho, então como agradecimento. Se você ainda não conhece nossa campanha de financiamento coletivo aqui do Trabalho do Literaturice, vou deixar o link no box de descrição para vocês conhecerem todas as recompensas que vocês podem receber em troca de apoiar o meu trabalho. Vamos ficando por aqui, não se esqueça de contar pra mim o que você andou lendo, porque eu adoro trocar essas figurinhas e descobrir novas leituras e enfim, o que vocês estão achando de livros que porventura eu também esteja aí cogitando a leitura. Bora contar pra mim então o que vocês leram e estão lendo também. Aproveitem pra contar o que vocês estão lendo no momento. A curiosa, né? Gente, beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!